Como ser uma liderança cristã? E isso vale para as nossas comunidades, capelas, paróquias, para os nossos grupos de jovens, por todos os lados. E eu vou começar pela dentro da igreja, depois vou falar no mundo do trabalho, e depois espero que eu dê conta de dar um recadinho para os nossos governantes. Ano de eleição. E o que a Bíblia pensa para aqueles que vão governar ou estão governando o Brasil? Concorda comigo? Temos que dizer uma palavra. Veja, liderar significa ter autoridade para comandar, por ações, por palavras, pessoas que exercem influência. Você viu, nós vimos aqui, todos estão em tribulação, todos estão em dificuldade, é Petrópolis, é Covid, é HDN3, nós estamos numa dificuldade, nós temos a obra Evangelizar é Preciso, nós temos as nossas paróquias, as pastorais, movimentos. Mas como nós podemos ser fiel à missão de Jesus Cristo? Como nós podemos fazer com que realmente as pessoas, usando das suas capacidades, direcione a sua vida, sua família? Eu falei de pastoral do namoro, que juventude é algo que a gente tem que trabalhar mais, temos que trabalhar, não podemos fechar os olhos. E como conduzir para que cheguem até Jesus? É um esforço nosso, e aqui essa palestra é para todos nós, porque todos nós exercemos liderança direta e indireta. Por isso, nós temos que pensar, o que esperar de um líder à maneira de Jesus Cristo? Colossenses capítulo 3, versículo 23, como eu falei que era a Bíblia, não falei que esse retiro era ser baseado na Bíblia? São o que a Bíblia tem a nos ensinar. Ora, a gente canta sempre, palavra de Deus é luz, palavra de Deus me ilumina, palavra de Deus, e a gente não usa a Bíblia. Por isso que eu preparei esse retiro baseado na Bíblia o que está escrito. Você viu que eu estou citando muito pouco documentos da igreja, muito pouco vida dos santos, não que não tivesse o que falar, mas eu quero Bíblia. Quem tem Bíblia pode abrir, Colossenses capítulo 3, versículo 23, por favor. A pergunta é, como um líder liderar, redundância, a exemplo de Jesus Cristo? O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Opa, aqui está o segredo. Tudo que fizermos, fazer como estivéssemos servindo ao Senhor. Gente, nós não somos uma ONG, nós não somos um grupinho de churrasco, nós não somos um grupinho de festa, nós somos cristãos, e nós estamos a serviço do Senhor, e não para agradar as pessoas. A partir do momento que aquilo que eu faço na igreja, que aquilo que eu faço numa instituição religiosa, a obra Evangelizar é uma instituição religiosa, um movimento de casais, é um movimento religioso, a tua capela é uma capela cristã, a gente não faz para agradar os outros. Ai, porque o padre não gosta de mim, ele não me elogiou. Ah, porque ninguém viu o que eu fiz. Você está fazendo por quem? Por quem você está fazendo? Liderar, definir caminho, mostrar uma visão. E às vezes, meus irmãos, a gente se perde nesse serviço. Nós cristãos temos um mestre, e esse mestre é Jesus Cristo, e a visão de Jesus Cristo é a visão que ele transmitiu aos discípulos, aquilo que realmente importava. Jesus lapidou aquelas pedras brutas, Jesus teve paciência com os discípulos, Jesus estabeleceu um caminho. Se nós não deixarmos claro qual o caminho que queremos seguir, e o caminho que os outros vão seguir conosco, nós seremos baratas tontas. Os apóstolos, eles tiveram dificuldades de entender, mas Jesus, o mestre, sabia o caminho a se percorrer. Se nós não tivermos claro o caminho que vamos percorrer, nós vamos passar confiabilidade, nós vamos passar certezas? Não. Jesus
tinha claro o seu caminho. Eles tiveram dificuldades de entender. E por que eles perseveraram? Por que apesar da dificuldade de seguir Jesus, de entender o caminho de Jesus, eles perseveraram? Por uma razão: eles estavam convencidos de que o Mestre sabia o que estava fazendo. Às vezes, meus irmãos, nós não sabemos o que estamos fazendo. Às vezes, nós não estamos convencidos de que o caminho é Jesus Cristo. Por isso que não há adesão. Se você vai participar de uma coisa que é muito bagunçado, você percebe, isso aí tem coisa errada. Você vai comprar, você vai numa loja onde as coisas, é tudo bagunçado, não tem nem etiqueta das coisas, você vê as coisas estão tudo meio amassada, você não se sente seguro. Será que eu e você passamos segurança para as pessoas, não para comprar, para as pessoas que vão nos seguir? Será que nós, como líderes, estamos dando essa confiabilidade, passando essa verdade, essa organização? Por isso, há muitas pessoas sem rumo, há muitas pessoas perdidas, e aqui a igreja é aquela que tem que nos, como igreja, nós temos que ser esta liderança. Não se trata de mandar, se trata de convencer. É importante, muita gente começou uma linda caminhada, mas com o tempo foi perdendo o poder da liderança. Por que foi perdendo o poder da liderança? Não é por causa da idade, é porque já não estava mais convencido daquilo que estava fazendo. Não se trata, como eu dizia, não é mandar, nem dominar. Liderar é guiar, é preparar as pessoas, a exemplo de Jesus Cristo, é ajudar a pessoa no crescimento. E isso vale para todos nós. Nós temos um conceito de liderança de eu mando, fulano obedece. Nosso Senhor nunca foi assim. Nosso Senhor, Ele respeitou o processo de crescimento, Ele respeitou o processo de cada um. Ser como Jesus, ser um cristão de verdade, ser um cristão que convence. Jesus é o maior líder de todos os tempos. Ele tinha uma vocação clara, ele tinha um ministério eficaz, ele tinha uma liderança exemplar, e ele deixou um legado duradouro. Como líder, ele tinha consciência da sua pessoa, da sua missão, do seu dever. Ele tinha uma profunda dependência do Pai, e por isso, ele buscava no Pai as orações. Agora, tudo que eu falei de Jesus, eu falei que Jesus, ele tinha uma vocação, um ministério, uma liderança, um legado, ele era uma pessoa voltada para o Pai. Se eu sou líder dentro de uma comunidade, eu tenho que seguir Jesus Cristo. Agora, se aquilo que eu faço é apenas por gosto pessoal, como diz o povo, para me aparecer, ou para mandar, para estar na ponta da pirâmide, então eu não sou líder cristão, eu não sou uma liderança da igreja, eu sou uma liderança do meu próprio ego. Segundo ponto, o bom líder cristão, um bom cristão reza. Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. É o segundo critério para sermos uma boa liderança. Se às vezes nossas pastorais não vai adiante, se às vezes as nossas comunidades estão fechadas, e é um grande perigo, dois perigos, são dois extremos, uma rotatividade muito grande, cuidado, ninguém para, isso também numa empresa, depois eu vou falar, mas já adianto agora, se numa empresa ninguém fica, se numa pastoral ninguém fica, é um perigo. Outro perigo, fechar panelinhas.
tem alguma coisa errada. O que é que se espera de um líder cristão numa comunidade e no mundo de hoje? Porque, veja, o mundo de hoje precisa de líderes. Se as pessoas não estão aderindo mais ao cristianismo, ao catolicismo, se as pessoas não estão mais indo para a igreja, é porque está faltando liderança. E o segundo critério da liderança é este de Efésios capítulo 6, versículo 18. Escute. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. De novo, por favor. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. O líder reza, o cristão reza, o padre reza, o coordenador reza, numa comunidade de vida se reza. Uma pessoa que se põe a servir mais, tem que rezar mais. Se não há oração, qual o primeiro erro? Você acaba por entender que todas as vitórias dependem de você. Quando você reza, você acredita que as vitórias provêm de Deus. Quem reza, reconhece que é Deus que está no comando. Se não se reza, você acha que é fruto das suas próprias fruto único das suas virtudes, fruto único daquilo que você faz. Portanto, a oração fortalece o bom líder, traz êxito para a missão. Na oração se escuta a palavra de Deus, a vontade de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, a oração é fundamental. É só lembrar, imitar nosso Senhor, o líder. Se você lembrar quantas noites Jesus passou em oração, que as maiores decisões de Jesus brotaram depois da oração. Vou dar 2 exemplos só. Passou a noite em oração, desceu, escolheu os 12 apóstolos. Passou a noite em oração e se entregou para ser imolado. Sem oração não há discernimento. Cristão, liderança que não reza não é liderança. Cristão que não reza não é cristão. Portanto, um dos primeiros aspectos importantes para agregarmos em Deus é termos uma vida de oração. É impossível, inadmissível pensar numa liderança cristã que é fiel a Jesus Cristo sem oração. Também rezar pela equipe, diz o texto que a Beth acabou de rezar. Rezar pelo ministério que você coordena, rezar no dia a dia para as pessoas com quem você vai atingir com aquilo que você faz. Eu estou falando para a liderança cristã. Se você vai pregar, se você vai fazer um momento de louvação, você vai fazer um retiro, você vai fazer uma adoração, você vai ministrar uma música, rezar por aqueles que vão te ouvir, para que a palavra de Deus chegue. Senão, perdemos a nossa essência. A oração, quando se trata de um grupo, a oração ela gera unidade, unção, criatividade. Pessoas que pouco rezam, pouco criativas são. Mas como, padre? A criatividade é um dos dons do Espírito. A criatividade vem de Deus. Deus é o arquiteto, é o engenheiro, é o paisagista. Ele é melhor em tudo. É só olhar o que Ele criou. Quando nos falta criatividade, é só pedir para Deus. Toda vez que a gente lê Gênesis, a criação do mundo,
Lá você vai ver o melhor arquiteto, o melhor paisagista, o melhor iluminador, o melhor roteirista. Então, não tem criatividade na vida pessoal, na vida profissional? Barrou, não consegue compor mais, não consegue escrever mais, não consegue falar mais, não consegue. Por que não pediu para Deus? Se falta oração, os danos são lamentáveis. Por isso, há de se cuidar com ativismo dentro dos nossos grupos. Um ativismo de querer resultados. É como que rezar é não fazer nada, e depois a gente vai fazer alguma coisa. Ora, que visão limitada. A oração não é fazer nada. A oração é potencializar o que vamos fazer. Sempre nós temos uma impressão errada das coisas. Não, eu vou fazer, no momento, vou fazer uma reunião, a gente gasta 5 minutos para rezar, para depois fazer uma programação. Ora, alguma coisa está errada. A oração não é um fazer nada, é se antecipar na iluminação para que as decisões sejam certas. Nós precisamos lutar contra o ativismo. Nós somos estimulados a ser ativistas. O bom líder é o que se aconselha em Deus. O bom líder é aquele que reza. Repito, padre, liderança, ministérios, pastorais, movimentos que não rezam, não são cristãos católicos. Terceiro, Tiago capítulo 1, versículo 5. Muitas coisas que fazemos, nós fazemos sem sabedoria. Nós fazemos sem a iluminação. E tem tudo para dar errado. Escute o texto. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus, e Ele dará, porque é generoso, e dará de bondade a todos. Bom, a oração é importante, a sabedoria também. Deus dá a sabedoria, sem dúvida, mas a importância de estudar. Eu tenho medo daquelas pessoas que dizem: eu vou pregar, o Espírito Santo vai me soprar. Sim, a graça supõe a natureza. Se não tiver nada aqui que foi estudado, pensado, refletido, o Espírito Santo vai fluir do quê? Estudar o quê, padre? A palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo nesse retiro. Por que eu estou só na Bíblia? Exatamente para mostrar que na palavra de Deus tem tudo o que precisamos. Estudar a palavra de Deus, mas tem mais. Fazer curso de formação. Se você canta, estude o canto. Você quer oferecer o melhor para Deus. Se você prega, estude pregações. Curso de formação. Estudar a respeito, comprar livros. E aqui eu digo, gente, não quer comprar livro, baixa no seu celular. Hoje eu não gosto, eu prefiro o material. Mas na área, e aqui vou dizer de modo geral, isso vale para qualquer profissional. Se um médico, ele se forma, ele pode ter se formado, mas se ele nunca estudou de novo, ele vai ficar para trás. Na matéria de Deus é a mesma coisa. Nós temos que estar em profundo estudo. Um líder está sempre atualizado. Quem disse isso? A Bíblia. Você está vendo ali. Não importa a área, estude. A sabedoria, como diz Colossenses, sejam sábios na maneira de agir. Com os que não creem, aproveite bem o tempo que passam com eles. Escuta aqui, de novo, Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Sejam sábios em sua maneira de agir com os que não creem.
e aproveite bem o tempo que passam com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Vou repetir esse texto. Quando você está no meio de uma pessoa que não crê, não vou falar de Bíblia, não, 3 coisas que não se fala, padre: Bíblia, de que mais? De time e política. Aí, um católico falando isso, não vou falar de Bíblia. Burro, estúpido, idiota. E o que disse nosso Senhor? Ide por todo mundo evangelizar. Eu não sei quem botou essas coisas na cabeça da pessoa. Não falo de religião. Peraí, ué. Ide por todo mundo evangelizar a todos a criatura. Ide por todo mundo, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ora, você tem a oportunidade de estar com alguém que não crê, você vai falar do quê? Piada de freira? Piada de padre? Ué, não consigo entender essa conversa. Claro que você tem que falar de igreja, claro que você tem que falar de Bíblia, só que, pelo amor de Deus, esteja preparado, né? Leia, né? Estude, né? Não é à toa, gente, a obra evangelizar. Qual o segundo aspecto do nosso carisma? Leitura orante. E esse marmanjão aqui, todo 16 anos, acho que 17 anos, no rádio, todo dia fazendo leitura orante. E esse dia eu estava rezando missa, me deu até agonia. Eu perguntei, acabei de ler o texto, quem foi na missa domingo? E até fiz assim. O povo não vai nem na missa. Aonde tem oportunidade de escutar a palavra de Deus. Mas e o Big Brother? Está lá, sabe de toda treta. Tudo que é treta. Agora a palavra é lacrar, né? Palavra feia da peste. Sabe de tudo. Você pergunta uma coisa da Bíblia, não sei. Que liderança que é essa? Eu não estou falando liderança de cargo, não sei se você caiu a ficha. Estou falando de influenciadores de Deus. Vou usar a palavra de Papa Francisco. Olha aqui Colossenses. Sejam sábios na sua maneira de agir, com os que não creem, aproveitando o tempo que passarem com ele. Que as suas conversas, a tua conversa, meu filho, não é da vida alheia, e nem falar mal do padre, nem falar mal do bispo, nem falar mal do papa, católico falando mal do papa, oh desgraça. Sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Colossenses 4, 5, 6, chega. Quando você aprender a tratar, usar palavras sábias, ter estudado, ter meditado, ninguém nasce líder. Se a gente pegar o exemplo de Samuel, vários anos ele precisou aprender. Samuel precisou vários anos. Vou falar de Paulo, o grande, para mim o maior exemplo. Paulo para mim é o exemplo de liderança. Sabe, depois que ele caiu do cavalo, que ele foi cego, sabe quantos anos ele ficou aprendendo catequese com Natanael, é isso? 3 anos. 3 anos fazendo catequese. Meus irmãos, está entendendo o que eu estou falando? E a pessoa já bota a Bíblia embaixo do braço e vai lá, glória a Deus nessa altura. E vai. Eu não estou criticando evangélico não, estou falando de católico também. Sem conhecimento, um contra-testemunho. Como é importante, eu falei de Paulo. Depois, Jesus, ele formava seus discípulos também 3 anos. Meus irmãos, Jesus chamou 12 homens pescadores, não eram miseráveis, não eram ricos, eram medianos. Eles tinham o suficiente, mas eles eram pedras brutas.
E Jesus 3 anos retirava a sós, falava a sós, motivava-os. Às vezes nós como lideranças, primeiro nós não damos tempo. Não fui com a cara de fulano, eu corto. Filho. Nosso santo não bateu. Olha que bonito católico falar isso. Nosso santo não bateu. E aí vai. Jesus teve muitos problemas. Jesus, ele até o final, ele até tentou salvar o ladrãozinho. Até o último momento ele tentou salvar o Judas. Ele aguentou. Ele era um líder. Pedro, eu citei, Pedro chegou a brigar com Jesus, está lá, repreendeu Jesus. Primeiro Pedro, seguindo a lógica divina, tu és o Messias. E Jesus falou, mas eu vou morrer. E diz o texto, Pedro repreendeu Jesus. Pedro diz, truco. E Jesus, 6. Sai para lá, filho de Satanás. Foi isso mesmo. Pode olhar na Bíblia. Padre, mas o senhor distorce. Mas é isso mesmo. Pedro deu uma trucada e Jesus 6. E se Pedro falasse 9, ele 12, estava com o zap. Jesus estava com o zap. Treinou, escolheu os homens, ensinou a guardar a palavra de Deus, corrigiu, eu disse, corrigiu. Quando os filhos, eu só estou contando liderança, Jesus o exemplo de liderança. Claro que Jesus estava magoado. Jesus entrou na Samaria, foi lá, não com a samaritana ainda, foi lá e eles falaram, aqui não. Botaram o pé fora da Samaria, João e Tiago, Senhor, o senhor quer que a gente reze agora e vai cair fogo do enxofre? Menos, eles também merecem a salvação. Repreendeu, corrigiu. Nós como lideranças cristãs, nós não aceitamos o contrário. E aí que está, meus irmãos, a gente não aceita. Que liderança somos nós, que não damos tempo para o outro se corrigir, mostramos, formamos. Lembra, de novo, correção, subiram no barco, está aqui o barco. Imagina, os barcos não eram grandes, estava Jesus, os 12, e começa um cochicho. E Jesus, não sei, Jesus geralmente sentava atrás, né? Ele não ia no braçal, ele era mestre. E começa a conversa, e Jesus escutando, Pedro, você Judas, você Tiago, quem esqueceu o pão? Quem foi que não pegou a fornada de pão que Maria Salomé fez? E o outro, mas por quê? E nós estamos só com um pão, 13 marmanjos, um pão, eita, o Jean já é Jean, dava certo, começou a briga, um pão, foi o evangelho esses dias, e Jesus lá atrás quieto, e Jesus lá quieto, e eles aqui, é pão, e diz, alguém esqueceu, quem foi que esqueceu, quem foi que, não, você que ficou de pegar, não, você que ficou de pegar, Jesus falou, para com essa conversa aí, vocês estão com o fermento da maldade, o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus, coitado de Jesus, o cara virou para trás, o senhor está falando isso só porque eu estou brigando por causa do pão? Está na Bíblia isso, gente, é só ler lá, o senhor está falando isso só por causa disso? Jesus, pelo amor de Deus, eu acabei de, com 5 pães e 2 peixes, matar a fome de 5.000 pessoas. Vocês acham que eu não daria conta de um pão matar a fome de 13? Quando que vocês vão crescer? Até quando que eu vou ter que vos aguentar? Gente, olha o líder Jesus Cristo, a paciência desse homem. Como é que nós somos lideranças? Será que a gente mostra essa mesma firmeza, essa mesma empatia, essa mesma comunhão? Quarto,
Lucas 6,13. O líder escolhe bem sua equipe. Acredite nisso. A gente também tem que escolher bem as pessoas. Escute o texto. Lucas 6,13. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, e deu o nome de apóstolos a estes 12. Jesus escolheu bem, porque apesar de serem homens difíceis, homens rudes, homens do mar, com pouco estudo, Jesus sabia que eles iam dar conta, olha aí, que eles iam dar conta do recado, e deram. Apesar de tudo que eu contei aqui, para pensar, foram os 11 que, movido pelo Espírito Santo, perduraram a mensagem de Jesus até hoje. Então a gente olha para eles e vê as fraquezas, Jesus viu as capacidades. Jesus escolheu bem, porque salvo Judas, Pedro morreu de cabeça para baixo, outro morreu degolado, outro morreu crucificado. Meus irmãos, é impressionante, Jesus escolheu bem e acreditava num treinamento. Meus irmãos, nós como líderes, nós temos que escolher, mais do que escolher, acreditar no treinamento, distribuir atividades. Você pode perceber, Jesus tinha até uma certa organização. Pedro, Tiago e João, que foram os primeiros, que iam nos momentos de teofania, nos momentos reveladores. Judas cuidava da bolsa, e eram sempre 2, André e mais um, que iam preparar os lugares. Eles tinham uma organização, sempre chegavam primeiro. Jesus convencia pelas atitudes. Jesus convencia por confiar. O fato dele confiar nos apóstolos voltava em confiança no mestre. Às vezes nós temos dificuldade em confiar nas pessoas. Nós às vezes corremos o risco de achar que só nós sabemos fazer. Só o que eu faço é o que dá certo. Cuidado. Às vezes a gente acha, nossa, aquele paninho lá, só eu sei colocar o paninho lá para o padre. Ninguém mais. Só eu sei engomar. Só eu sei arrumar a santinha daquele jeito. Só eu sei fazer aquele processo no computador da minha empresa. Só eu confio em mim mesmo para checar os dados. Opa, que equipe é essa que você não confia? Que equipe é essa que você não delega? 5, Tito 2:7. O bom líder cristão ensina através do exemplo. Repito, o líder cristão ensina através do exemplo. O exemplo é a melhor maneira de liderar. Não é a melhor, é a única. Nesse caminho de Jesus Cristo, a única forma de ser uma liderança é pelo exemplo. Palavras não adianta, gente. Escute. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Se teve uma coisa que nosso Senhor não aceitava, era hipocrisia. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Ser sincero, sério quando estiver ensinando. Sempre Jesus, ele primeiro fazia. Não adianta você cobrar dos outros se você não faz. Jesus deixou um exemplo, sabe quando? Lava-pés. Ele não só falou do servir, mas você lembra que no lava-pés ele disse: eu fiz isso para que vocês façam igual. Eu vos dou um exemplo. Está explícito isso no Evangelho de São João, no lava-pés. Jesus se fez exemplo. E nós somos exemplo do quê? Jesus liderou pelo exemplo. Quando a tempestade estava muito grande aqui no barco,
O que ele teve? Calma. Quando ele tinha problemas, rezava. Quando tinha conflitos, calava. Quando ele tinha carências, e aqui eu vou falar econômicas, partilhava. Jesus foi um exemplo de liderança. Sexto, o bom líder é aquele que sabe ouvir. Tiago capítulo 1, 19. Você é líder, portanto, tem que ouvir as pessoas. A arte de ouvir, a arte, o reeducar a ouvir. Se não consegue ouvir, dar atenção às pessoas, possivelmente vai perdê-las. Tiago capítulo 1, versículo 19. Lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. De novo, por favor, Danilo. Lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Saber ouvir é uma qualidade. O líder não é dono da verdade. Mais do que nunca as pessoas querem ser ouvidas dentro de casa também. Fora de casa, na comunidade, serem ouvidas. Querem falar das suas limitações, querem conselhos, querem falar das suas preocupações. Um bom líder sabe ouvir, aceitar a opinião dos outros, comunicar, ouvir, reservar um tempo para ouvir. Gente, fazer projetos do ano é importante sim, mas primeiro ouvir como foi o ano passado. Nós damos muito pouco tempo para ouvir e muito tempo para criticar. Jesus era um homem que ouvia muito. As nossas pastorais, por exemplo, pouco escutam. Qual a última vez que você como líder escutou a todos? Qual a última vez que você parou para escutar a tua família? Qual a última vez que você parou para escutar teu marido, para escutar a tua esposa? Qual a última vez que você escutou as reclamações, as limitações, sem dizer uma palavra para retrucar? É importante escutar porque cria consenso. Geralmente as decisões tomadas sozinho tendem ao fracasso. Uma decisão tomada em consenso tende a dar certo. Escutar a opinião das pessoas. Aquilo que o Papa está fazendo agora é algo fantástico, que ele criou um sínodo, eu vou usar a palavra mundial, onde todas as igrejas do mundo estão propondo algumas coisas. Alguém vai dizer, mas a igreja virou democracia? Não, ele quer escutar, decidir depois é outra, mas ele quer ter referência. Nós não abrimos espaço. Muitas empresas, já estou adiantando o assunto, muitas empresas faliram porque não ouviram seus funcionários, porque os funcionários sabiam onde estavam os furos, sabiam onde estavam os erros, sabiam onde estava o ralo escoando, mas os diretores nunca perguntaram, nunca se interessaram. E nada como ouvir quem está com a mão na massa. Sétimo, Mateus 5,37, mostrar confiança, e confiança se mostra por atitudes. Os líderes, já vamos ao texto, líderes que está envolvido em fofoca, que brincam a todo momento. Às vezes, meus irmãos, a gente acha que a liderança tem que ser um pouco palhaço. Não, liderança, e isso eu estou falando dentro da igreja, liderança que está envolvida em fofoca, vai estragar a sua pastoral. Líder que se envolve em mexericos, vai estragar. Padre, pior ainda, padre que se envolve em fuxico,
destrói. Padre que se torna partidário na política, se lasca, e lasca o povo de Deus. Mas, cuidado, brincar a todo momento, não controlar o que fala, desprezar os outros. Escute o texto. Que o sim de vocês seja sim, e o não, não. Pois qualquer coisa mais que disserem vem do maligno. Portanto, que o sim de vocês seja sim, e o não, não. Pois qualquer coisa mais que disserem vem do maligno. Então, qual a virtude que se espera de um líder? Qual a virtude que se espera de um líder? E aqui estou falando líder religioso, e o mesmo vale para as empresas, para todos os aspectos, a virtude da temperança. Essa virtude é de alguém que sabe se controlar, sabe falar, sabe enxergar a situação, sabe o que fazer e quando fazer. A temperança é uma virtude extremamente necessária. Quando se não tem essa temperança, que é uma virtude importantíssima, você não é líder, você é autoritário. É difícil agradar a todos, nem Jesus fez. Mas um líder que é líder é valorizado mesmo quando não agrada, pelas virtudes, não pelas ordens que dá. Vou repetir, um líder, quando é líder, e liderança não são mandatos. Às vezes acontece que a pessoa tem, vamos usar a palavra, tem a caneta, mas não é uma liderança. Sabe o que quer dizer caneta, né? Tem o poder, mas não tem a liderança. Ter poder não significa ter a liderança. Ora, o dono de uma empresa não necessariamente é líder. Ele é dono da empresa, mas ele não é líder. Nem sempre o padre é líder. Eita, padre, o senhor vai, cuidado. Sim, às vezes o padre não é liderança. Ele é um bom ministrador do sagrado, mas não é liderança. Às vezes a pessoa tem a caneta, mas não tem a liderança. Por quê? Porque mesmo que, veja, Jesus não agradou todo mundo, mas as virtudes de Jesus fez dele um líder. Nós precisamos ter virtudes, sermos virtuosos para sermos líderes, e não donos da caneta. Virtudes espirituais, lideranças, é o que mais o mundo está precisando. Os católicos, nós precisamos de mais lideranças católicas. Nós precisamos de lideranças católicas no mundo empresarial, lideranças católicas no mundo político, lideranças católicas na área cultural, lideranças católicas na economia, lideranças católicas em todas as áreas, inclusive letras, música. Mas também, meus irmãos, nós não podemos chegar lá e ser fantoches. Não podemos chegar lá e sermos um contra-testemunho. Oitavo, Mateus 18:15. O bom líder corrige fraternalmente. O bom líder corrige fraternalmente. Mateus 18:15. Escute. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que manda as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. 3 passos. Procure em particular, chame teu irmão e depois chame a igreja. Todo mundo comete falhas, mas como lidar com essas falhas?
Como lidar? Corrigir, correção fraterna, lembre-se, é um ato de amor. Ou melhor, é uma obra de misericórdia. Se eu vejo meu irmão errar e não falar nada, eu estou me omitindo. Lembra que omissão nunca será virtude? Omissão nunca será virtude. E serei cobrado, porque eu vi e deixei ele cair. E no fundo, se eu me omitir é porque eu quero que ele caia. Eu quero que ele se lasque. Vai sobrar lugar para mim. Eu quero que ele se lasque. Isso muito no trabalho. Você vê o outro errar, você deixa errar. Você quer o lugar dele. Isso também nas nossas pastorais. Que tipo de liderança somos nós? Que nos omitimos de chegar em particular. Começa Jesus dizendo. E conversar nessa obra de misericórdia. Corrigir num ato de amor. Algumas dicas. Quando você for olhar para o outro, entenda o temperamento da pessoa. Tenta entender que temperamento é. Às vezes ela agiu por uma questão de temperamental. Respeite as preocupações. Acredite nos dons da pessoa, apesar do erro. Isso é fundamental. Se você acredita que a pessoa tem o dom, ela errou. Mas o teu olhar vai no dom e não no erro. Se você já não gosta da pessoa, o erro fica maravilhoso. O erro da pessoa fica fantástico. É onde você vai deitar e rolar. Quando você vê a pessoa errada, vai corrigir, acredite nos dons. Escute os seus sonhos e apoie. Viu falhas? Veja como um desafio para melhorar. Corrigir no momento oportuno, com humildade, com clareza. Depois, não revele aos outros. Meus irmãos, aqui eu não posso entrar em São Tomás de Aquino, mas existe um erro. Eu vejo o erro da pessoa. Ela pode ser, vou usar um exemplo, ela pode ser uma prostituta. Se eu chegar para fulano e falar, ela é uma prostituta, e o que eu falei aqui nada acrescentou, eu estou sendo um fuxiqueiro. Não, mas eu só falei a verdade. Não, você não só falou a verdade, você difamou uma pessoa. É uma diferença. Tem uma diferença grande. Então, se você viu um erro do irmão, corrige-o, mas não passe para frente, sozinho. Corrigir com o coração de Jesus. Nas nossas comunidades cristãs, está faltando muito isso. Mas eu diria, duas atitudes extremamente erradas nas nossas comunidades, nas nossas instituições religiosas, na obra evangelizar, em todas as comunidades de vida, e em todos os lugares onde se tem lideranças. Nós temos dois erros. Vimos o erro, fofoca. Vimos o erro, omissão. Os dois estão errados. Somos cristãos ou não? Que liderança somos nós? Que caminho nós queremos mostrar? Tanto um quanto o outro está errado. Na verdade, o amor nos leva a corrigir. O amor nos leva a ajudar. Obra de misericórdia. Quando você chama teu irmão, a gente pensa, nesse evangelho, há uma interpretação muito errada. Eu vou chamar dois para vir aqui para escutar. O que você pensou? Vamos fazer um careamento, né? Careação. Não. Olha que visão, já interpretou errado. Eu vou chamar dois irmãos, porque talvez a forma que eu expliquei, que eu falei, que eu enxerguei foi unilateral. Então os meus dois irmãos poderão ver diferente e não ser bem aquilo que eu pensei. Quando a gente lê esse texto, eu vou chamar dois para carear, frente a frente, vamos ver a verdade. Pisou na bola. É que nós estamos muito envenenados. Nós somos cristãos, pisamos no território cristão, mas a nossa mente é mundana. Então nós não exercemos liderança. A própria palavra de Deus nós já a distorcemos. Ajudar.
ajudar. Pelo tempo que me permite, eu tinha preparado do ponto de vista profissional. Tinha umas coisas bem boas aqui. Engraçado, né? Eu sempre preparo mais do que eu uso. Pregar outro retiro. Mas esse eu não posso deixar. Que eu quero falar para os que são... Vocês podem mandar recado, viu? E se tiver algum vereador me escutando, estou falando para você, tá? Se tiver algum deputado me escutando, estou falando para você, tá? E para quem? Para o ano de eleição, tá? A partir da Bíblia. Meu filho, falar mesmo. O que se espera de um governante? E já quero dizer que depois não vai me pedir se vota em A, B ou C. Nunca vou dizer. Eu voto. Mas isso é meu em segredo. Mas que eu vou dar umas dicas aqui, eu vou. Porque nós não podemos ser partidários, mas nós temos que ser políticos. Você tem que ser político. A igreja não é partidária, mas ela tem que ser política. Ora, então apaga a luz. Se Jesus não é luz para iluminar o mundo político, se não existe uma moral cristã, uma ética cristã, referência para o cristão, apaga a luz. Se não há uma contribuição para o mundo da política, e aí? Vamos fazer o que a maioria faz? Vou votar em branco. Covarde. Vou votar em branco. Covarde. Eu não mexo com política, política não é de Deus. Então eu não vou me meter na política, eu vou deixar a política para o diabo. E quem é que decide o meu salário? Quem é que decide IPTU? Quem é que decide as questões sociais? Liderança. É a minha palestra. Uma visão errada, que cristão não deve se meter com política. E aqui eu queria lembrar um grande santo. Ajuda aí os universitários. Qual foi o santo que foi prefeito de Roma, que depois se tornou bispo e se tornou papa? Eu já respondo. Agora eu estou confundindo dois. Um que foi de Milão, e foi São Carlos Borromeu, que foi um homem muito influente. Mas teve um que foi também prefeito, depois papa. Nós estamos vivendo um mundo corrompido, o mau uso do poder, e é preciso acabar com isso. E por isso eu estou aqui, num mar agitado, num leme, e não estou falando só de Brasil, tudo que eu estou falando é política, questão mundial. Nós precisamos achar um rumo, e a igreja tem uma contribuição. Não estou falando que a igreja tem que estar vinculada com o Estado. Eu estou falando que nós temos que ser pessoas politizadas. Primeiro, recado para as autoridades, para quem vai concorrer, para quem governa e para quem vai votar. Romanos capítulo 13, versículo 1. Agora vamos bem rapidinho. Romanos 13, 1. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Pronto. Toda autoridade vem de Deus. A autoridade é constituída por Deus. Os governantes são chamados a entender extrema responsabilidade em tomar as decisões, pois a decisão de um governante, o poder não vem dele, o poder vem de Deus. Assim, ele vai prestar contas diante de Deus da forma que exerceu o poder. Quem quiser governar deve ter em mente as suas decisões também serão cobradas por Deus. Aquilo que eu queria dizer é São Gregório. Ele foi primeiro prefeito de Roma e depois papa. Então, meu filho, e ele foi um excelente prefeito e um santo papa. Segundo recado, Provérbios capítulo 14, versículo 28. Os líderes políticos e governantes jamais podem esquecer que são meros administradores e eles não são o poder.
Escute. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. Ótimo. Gente, os governantes estão vinculados a quem os governa. Se só existe governantes porque existe povo. Se você tirar o povo, para que governo? Governo de si mesmo? Não há de se falar em governo se não houver governados. O governante vive em função do governado. Portanto, fundamental, eu estou governando para aqueles que precisam, e aqueles que precisam receber justiça. Preciso governar com retidão, preciso governar temente a Deus, preciso governar com princípios. Próximo, Provérbios 29, 2. O governante, aquele que for eleito, aquele que está governando, Provérbios 29, 2. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O governante não deve viver em função de si mesmo. Sabe o risco que é governar de uma forma errada? O objetivo do governo não é o governo. Como diz, a comunidade política tem na referência ao povo a sua autêntica dimensão. Ela deve ser, na realidade, a única orgânica organizadora de um verdadeiro povo. O povo não é uma multidão amorfa, uma massa inerte a ser manipulada. Tem a possibilidade de formar a própria opinião, o respeito da coisa pública, a liberdade de exprimir a própria sensibilidade política. Quem disse isso? O Conselho de Justiça e Paz da doutrina social da igreja. O governante deve buscar o bem comum, como diz o Papa São João 23, o conjunto de todas as condições sociais que favoreçam o desenvolvimento integral da sociedade. Portanto, o governante deve levar em conta o povo, que é a razão dele existir. Próximo, Provérbios 28, 16. O governador sem juízo será um ditador cruel. Diga de novo. O governador sem juízo será um ditador cruel. Continua. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Manter distância dos amigos de suborno. Gente, isso é fundamental. Para um vereador, para um deputado estadual, federal, para um governador, para um presidente. Eu estou falando, padre, mas o senhor está fazendo político? Estou fazendo política. A partir da palavra de Deus. Nenhum governante pode aceitar suborno. Toda e qualquer corrupção é demoníaca. A presença de uma corrupção destrói. Leia de novo o texto, por favor. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Alguém que é corrupto não terá estabilidade, não se firmará. A corrupção é um mal que perturba a sociedade e derruba o corrupto. Sabemos que estamos numa sociedade doentia, mas não podemos concordar que essa doença vire, que se gangrene. Não é algo irreversível, é uma enfermidade, sim, injustiça, opressão, avareza. A corrupção traz esses males, ela traz a opressão, a avareza dos governantes. O líder que quer governar na corrupção, que se apega à riqueza, ele na verdade é um tolo, e ele há de prestar conta diante de Deus. A história recente mostra que temos muito voltados à corrupção, nem todos, mas nós não podemos aceitar que alguém nos governe se já mostrou princípios de corrupção. Esse conceito tem que ser mudado, porque a palavra de Deus já disse: um governante sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo.
aquele que se compromete com a corrupção, que valoriza, supervaloriza o dinheiro, ele tem que ser derrubado. Gastar mais tempo com dinheiro honesto é melhor do que perder a sua carreira e a eternidade com dinheiro falso. Quinto, Provérbios, capítulo 25, versículo 5. Provérbios 25, 5. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. De novo. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. E olha, digo para você que está assistindo esse retiro, depois, se você quiser, vai estar no YouTube Padre Manzotti, vai, não vai? Vai estar lá, e vai estar todos esses textos. Mande para alguém que é político, e se alguém quer seguir o caminho da política, está aqui, ó. E eu só estou citando a palavra de Deus. Uma vez citei o magistério da igreja, só estou citando a palavra de Deus. Provérbios 25, 5. Afaste os governantes, está escrito o rei, eu só estou atualizando, dos maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. De novo, por que o senhor está falando isso? Eu esperava outro retiro, amanhã eu vou falar de casais, depois vou falar, já comecei, se você lembrar, eu comecei o retiro falando sobre provações, tribulações, depois mensagem para os jovens, que eu acho um grande desafio da igreja, agora para as lideranças, porque nós precisamos de lideranças católicas dentro da igreja, fora da igreja, e tudo nessa perspectiva, porque eu acredito na luz. Se Jesus não tem nada a nos iluminar, apaga a luz. É bonito falar Jesus, minha luz é Jesus, não precisa tocar não, e Jesus me conduz, lindo, 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 lindo. Jesus é o sol que não tem ocaso, Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da poesia, bonita se não for para a verdade. É por isso que eu estou tocando nesse assunto. Estamos no ano da eleição, nós estamos polarizados, nós estamos numa briga feia, ferrenha, vai ficar pior. Vai ficar pior, esse ano vai ficar pior, você vai ver. Então, antes que declare estado de eleição, já estou prevenindo. A cartilha da Bíblia: governar com justiça. O governante com justiça não pode consentir com impunidade. Quando você é conivente com a impunidade, que aceita a transgressão, você se torna fraco. Quando você começa, e isso vale para nós, meus irmãos, quando você começa a se reunir com amigos que não somam, você está começando a sua derrocada. Não se deve manter na mesa pessoas que não querem ver a luz. A busca pela justiça é fundamental. Nós precisamos ter uma visão clara de governante, aquele que com tranquilidade, com justiça, com retidão, pode dirigir o seu povo. Governar com justiça é trazer benefícios para o povo, é mostrar bem o que ele quer, é ser um bem-aventurado, porque na verdade a justiça é uma das maiores virtudes e um dos maiores propósitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Governar com valores. Eu não estou dizendo aqui que você precisa fazer com que os princípios da igreja valham. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando em lobby. Lobby sempre é negativo. Eu estou falando sempre negativo, em todos os aspectos é negativo. E o que eu estou falando é governar com princípios morais, com princípios cristãos, governar com equilíbrio, com sabedoria, de forma moderada, governar para o bem comum, não se deixar dominar pelo instinto de riqueza, pelo instinto da soberba, pelo instinto do poder, não buscar benefício próprio, governar com responsabilidade, governar sem cobiça, sem pensar no próprio bem-estar,
não se deixar levar pela ganância, pela corrupção, por pessoas descontroladas, não deixar com que pessoas que se juntem a você queiram ter essa ideia de estar mamando na teta de uma vaca gorda que se chama o governo. Não se pode ser conivente com lugares de opressão e sofrimento. Um líder cristão não pode viver pisando e pisoteando nos mais fracos, porque Deus fez a opção preferencial pelos pobres. Ele se mostrou, Jesus, e não me pergunte por quê, com os leprosos, próximo, com os pecadores, carinhoso, com os que não tinham nada para comer, ele multiplicou os pães. Se você olhar na vida de Jesus, pergunte para ele, com aqueles que eram mais pobres, ele era mais atento. Queridos irmãos, a injustiça corrói a base de toda e qualquer estrutura de poder, e mais cedo ou mais tarde, cai. Sexto, Provérbios capítulo 12, versículo 19, leio eu por causa do tempo. Governar com verdade e transparência. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Para que não haja corrupção, é preciso ter transparência no seu governo. É preciso investigar. Lembra que eu falava de ouvir? Quando há denúncias, a investigação, ela até refuta a notícia mentirosa. Ouvir, pesquisar, ser humilde, aceitar críticas, isso dará ao governante credibilidade, confiança diante dos seus governados. A mentira dura por um momento, a verdade permanece. Portanto, basear o seu governo na verdade, ter coragem de sempre estar numa autocrítica e não se autorreferenciando. O governo, se afastar dos tolos. Infeliz daquele que recusa aprender de Deus os valores éticos e morais. Sétimo, nunca governar sozinho, manter os valores éticos. E aqui, o governo, eu gostaria de lembrar dois exemplos. Êxodo, capítulo 18, 13 e 27. Foi quando Moisés estava governando sozinho. Eu ia ler, estava aqui para ler esse texto, Êxodo 18, 13 e 27. Poderão fazê-lo depois. Quando Jetro chegou e viu Moisés estava se esgotando de tanto atender. Mas Moisés teve uma pequena tentação ali, porque Moisés, se você ler o texto, ele mesmo disse, eu falo com Deus e falo com o povo, eu faço isso e faço aquilo. Ele usou muito eu. Jetro, que chegou, disse, você está errado. Você está errado, Moisés. Você deveria dividir. Você deveria ampliar o seu governo. Faça com que você se dedique a escutar Deus, que você seja essa ponte, mas escolha pessoas para te ajudar a governar. Foi quando Moisés escolheu várias pessoas para ouvir o povo, e para as coisas do dia a dia, eles podiam deliberar. Esse texto é maravilhoso, pena que não dá tempo, mas fica como uma referência. A importância de não centralizar, a importância de dividir, a importância de não querer fazer tudo sozinho. Isso vale para todas as lideranças. Ninguém pode liderar centralizando. Ninguém pode liderar achando que é o dono de tudo. De novo, Êxodo 18, 13, 27. É um exemplo clássico. Se vocês acharam, quem lê rápido para mim, mas tem que ser uma leitura rápida. Achou? Faz uma leitura rápida para mim. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou, por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu, eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer.
Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo, para que eu resolva quem está certo, e explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Continua. Desse jeito você vai ficar cansado demais, e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora, escute o meu conselho, e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus, e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Obrigado. Está aí. Melhor texto não tem. Apesar de que Provérbios, capítulo 11, versículo 14 diz: por falta de direção cai um povo, onde há muitos conselheiros, há bons resultados. Cuidado, eu quero levar a tua empresa sozinho, meu filho, não quer escutar ninguém? Quer levar a associação a evangelizar sozinho? Quer levar a tua igreja sozinho? Quer levar a tua pastoral sozinho? Quer levar teu governo sozinho? Onde há muitos conselheiros, não há bons resultados. Provérbios 15, 22. Quando não há conselheiros, os planos se dispersam. Mas quando são bem-sucedidos, quando há muito conselheiros. E por fim, o último conselho: o líder, o governante é um pacificador. Tiago, capítulo 3, versículo 18. A bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. A bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Senhor, ajude-nos a compreender essa verdade.